Olá, professora, tudo bom? Eu vim fazer minha apresentação e, bom, vamos lá. Definição de filosofia. Essa definição de filosofia que eu trouxe foi dos textos que a gente trabalhou da Marília Chauí e eu achei que encaixou no pensamento, do ponto de vista que eu tenho, do que eu entendi sobre tudo da matéria, né? E diz a decisão de não aceitar como óbvias e evidente as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos de nossa existência cotidiana. Jamais aceitá-los sem antes havê-los investigado e compreendido. Dentro do meu ponto de vista, é o que mais se acerta, assim, né? Como eu via todas as outras apresentações e teve várias definições, né? O pessoal trouxe várias coisas, eu decidi trazer o que fazia mais sentido para mim, né? E, e essa questão de não aceitar como óbvio, né? De questionar, né? Eu acho que é muito interessante trazer essa questão do questionamento, que faz uma ponte com, do meu ponto de vista, com a transgressão também, né? Que tem a ver com a educação. E já vou falar um pouco mais para frente sobre a questão do como eu vejo os dois juntos, né? E a definição de filosofia que eu trouxe de um dicionário, de um Michaels, ele é de 2008, um dicionário físico que eu usei durante a faculdade aqui, e diz que é o estudo geral sobre a natureza de todas as coisas e suas relações entre si, conjunto de doutrinas de uma escola ou época, ou ainda sabedoria ou razão. É, as duas primeiras fazem bastante sentido, né? A questão da razão e sabedoria já não sei se é a melhor definição, a mais atual, né? Também falar sobre a definição dele na próxima aqui, resolvi trazer ele que é um pouco mais antigo exatamente para falar sobre isso, questionar um pouco, né? Bom, dadas essas duas definições, é, a definição de educação. Essa definição de educação que eu trouxe é do Paulo Freire. Também foi a que que eu acho que faz mais sentido. A educação é um processo constante de criação do conhecimento e de busca da transformação e reinvenção da realidade pela ação-reflexão humana. Eu acho que encaixa perfeitamente no todo o contexto que a gente está falando sobre a filosofia junto com a educação pela questão da ação-reflexão. Não consigo dissociar uma da outra, acho que tem a ver com a formação mesmo, que até é um assunto que foi debatido, porque desde o início da nossa formação eu vejo o exercício da educação e também a filosofia, de certa maneira, como essa questão de ação-reflexão, né? Como um processo de ação-reflexão. A definição de educação do dicionário que eu trouxe do Michaels, ele fala sobre o desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano, e desenvolvimento e aperfeiçoamento de uma função pelo próprio exercício, ou ainda ensino e civilidade. O que eu falei sobre achar interessante trazer desse dicionário mais antigo tem a ver com a questão da civilidade, que foi um assunto que a gente foi debatido também, né, nas aulas que eu assisti, eu vi o pessoal falando sobre isso. E, e ele nem é tão antigo, ele é de 2008, e para ver como é complicado dissociar uma coisa da outra, né? O ensino de civilidade. Eu resolvi trazer por causa disso, exatamente para questionar isso, né? Mas até então, a primeira parte, que é o desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano, faz sentido. Né? O desenvolvimento e aperfeiçoamento de uma função pelo próprio exercício, né? Ao aprender fazendo. Também, para mim, faz sentido, né? Levando em consideração a aprendizagem significativa. Bom, como filosofia e educação, foi discutido também nas aulas e eu acabei trazendo um pouco para mim do que eu já vi nos debates, né? Então, eu acredito que as duas são indissociáveis. A reflexão é inevitável na educação, então não tem como fugir da filosofia da educação, levando em consideração a própria definição que eu trouxe do Paulo Freire. Ou seja, a educação é como uma ação e a filosofia como a reflexão da ação, na busca de melhorar o processo do ensino. Então, é um processo cíclico. Então, sempre vai ser ação, reflexão, que foi, como disse, uma das primeiras coisas que a gente entendeu dentro do meu curso, no início do curso, com algumas aulas, de principalmente
didática, se eu não me engano, e pedagogia mesmo, né. Eh, essa outra parte da apresentação, eu quis diferenciar filosofia e educação de filosofia da educação. Eu acho interessante, foi uma coisa que me deixou um pouco na dúvida. Eh, de também pelas apresentações e pelas pesquisas e pelo conhecimento prévio que eu tinha, eu montei esses pontos aqui. Então, eu acredito que a filosofia da educação seja diferente da questão de filosofia e educação, como eu disse aqui, né. A filosofia da educação é um processo educativo e serve para monitorar criticamente as atividades, né. Ele esclarece as funções e a contribuição de cada disciplina, ela realmente pensa o ensino, né, é a forma de estruturar o ensino, assim, do meu ponto de vista, da forma que eu entendi, né. Quando você faz a demarcação da educação, confere o funcionamento do sistema, eh, é esse processo de fazer a educação de forma crítica, né, seria a filosofia da educação. Aqui eu trouxe uma outra parte do conceito, que eu separei em 3, né, da filosofia e educação, filosofia da educação e filosofia educação, que, acredito que seja, como eu disse, esse processo cíclico, né, e a melhor maneira de aplicar o conceito desse processo de filosofia e educação é dentro do ensino, do próprio ensino, e trabalhando com a aprendizagem significativa, né, qual pede que alunas e alunos uma iniciação no ato de fazer a reflexão sobre o que está aprendendo, de aprender a aprender. Então, eu acredito que a melhor maneira de colocar tanto filosofia quanto educação numa aula das 2 nesse processo, é exatamente fazer, os alunos pensarem sobre isso. Nada mais justo, né, entender a reflexão, entender o pensamento, pensando sobre a reflexão. Pode parecer meio confuso, mas, eh, acredito que seja a melhor maneira, abrir a discussão, né, ver o conhecimento prévio de todos sobre o assunto e ter um debate, né, para os alunos, né, para as alunas, assimilarem isso, né. Bom, acho que é isso. Esse é o último slide, professora. As referências que eu usei foram as mesmas da aula, alguns conhecimentos prévios e os próprios debates, né. E esse meu dicionário Michaels aqui. Bom, obrigado pela atenção, até a próxima.